Boa noite, queridos amigos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja e envolva os nossos corações na noite de hoje e que a gente consiga, neste momento, receber todo o auxílio necessário para que a gente inicie muito bem a nossa semana. Fico muito feliz de estar aqui pelo convite do Valentim, é uma alegria, uma honra. Me sinto em casa, em Matão, que é como se fosse meu lar de fato. Fui criada em Matão, então quem cria é o pai, né? O pai é quem cria e Matão me criou desde a infância, desde a adolescência. Então é uma alegria estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec, que eu tanto brinquei aqui nesses corredores e fiz parte aqui com o Tiago, com a Maria Tereza, do Valentim. Então para mim é uma honra. E hoje eu trouxe para a gente refletir sobre o bem, né? Como que a gente vive o bem e não viver bem? Porque muitas vezes, neste plano terrestre, nesse plano materialista, a gente se preocupa muito com a questão de viver bem. Ah, eu estou aqui reencarnado, eu quero viver bem, eu vou ao encontro das benesses, eu vou ao encontro dos benefícios da profissão, das questões materiais, para que minha vida seja uma vida muito boa, muito cheia de recursos. E muitas vezes a gente se esquece ou a gente se perde no caminho que nós estamos aqui para construir o bem, principalmente para construir o bem em nossos corações, no nosso principal templo, que é o nosso coração, é onde a gente precisa buscar e entender como que a gente pode viver o bem e não necessariamente viver bem. E Jesus, né, a gente vem com essa reflexão, com essa proposta de reflexão, e Emmanuel sempre fala com a gente recorre a ele, nosso mentor espiritual, na realidade o mentor de Chico Xavier, e ele fala que fazer o bem é a grande tarefa da nossa vida. Né? A gente sempre tem aquela frase emblemática do Chico Xavier falando que o bem que a gente faz em algum lugar é o nosso advogado em toda parte. Então a gente sabe que fazer o bem é algo de extrema importância e que se fazer o bem é a grande tarefa da nossa vida, e a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a medida da vida é amar ao próximo como a si mesmo e amai-vos uns aos outros, a gente começa aqui a aprofundar um pouquinho a nossa reflexão. São Vicente de Paulo, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente precisa ser bom, a gente precisa ser caridoso, que a chave do céu é a bondade, é fazer o bem, que a gente tem a chave do céu nas nossas mãos. E a gente sempre se preocupa, não é? Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. A gente brinca, a gente sabe que não existe céu, a gente sabe que não existe inferno, que essas duas vibrações estão dentro da gente mesmo. Mas quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente tem que recorrer mesmo à doutrina espírita, que é uma doutrina abençoada, que é uma doutrina consoladora. E a gente lembra, por que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora? Porque ela é uma doutrina que nos esclarece, e por meio do conhecimento, por meio do esclarecimento, a gente consegue a consolação bendita que ela tanto nos dá. Então, a alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão, olha aqui, senão pelo devotamento ao próximo. A gente não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai os vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. A gente sabe, quando a gente vai ler lá o Evangelho, que está as grandes chagas, o orgulho e o egoísmo. Mas a gente lê e a gente lê meio en passant. A gente não traz para o nosso dia a dia, a gente não traz para as reflexões do dia a dia, da nossa vivência aqui no plano terrestre. E a gente tem que buscar como meta, como objetivo de vida, como dever cumprido todos os dias, fazer o bem, né? Que esse é o caminho da felicidade eterna.
Nossa, a gente vê tanto, né, os filósofos conjecturando sobre a felicidade, desde os tempos do início lá da Grécia, os grandes filósofos, sempre foi pauta do ser humano a busca pela felicidade. E quando a gente chega no Evangelho da doutrina, a gente lê lá que a felicidade, a grande chave para a nossa felicidade é ajuda, é fazer o bem, é ir ao encontro do nosso próximo. E bons exemplos não vos faltam, o que falta é a vontade. Então, muitas vezes, no dia a dia, na nossa maneira de criar, desenvolver a nossa rotina e de viver a nossa vida, a gente não pensa sobre, não é verdade? E a vontade, como diz Emmanuel, é a grande faculdade soberana da alma. A vontade que nos impulsiona para qualquer tipo de objetivo e meta. É a vontade ativa, não somente querer, mas buscar o que a gente quer e construir este querer por meio dessa força enorme que é a vontade. Estava reencarnado um psicólogo aqui, recentemente desencarnou em 2021, chamado Albert Bandeira. É um psicólogo canadense, desencarnou em 2021, professor da Universidade de Stanford. Aos 43 anos ele ficou, assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia. Ele foi o presidente mais jovem eleito e ele fez inúmeras, ele era um cientista da psicologia, ele fez inúmeros estudos relacionados a teorias da aprendizagem. Porque já que nós precisamos aprender, ser bons, e a bondade e fazer o bem é a chave para o céu, o que a gente precisa buscar? Aprender o que é fazer o bem. Será que de fato a gente sabe o que é o bem e o que é fazer o bem? E esse psicólogo, na fase inicial dos seus estudos de pesquisa, ele analisou alguns fundamentos de aprendizagem relacionados em crianças e adultos. E ele começou a estudar a parte comportamental, observando os padrões, inicialmente, principalmente os padrões agressivos. Por que uma criança era tão agressiva, os adultos, essa questão relacionada à agressividade. Mas também em outros estudos, ele propõe que as pessoas aprendem observando o comportamento dos outros, especialmente daqueles que são considerados modelos ou figuras de autoridade. Então, é um conceito fundamental da teoria de aprendizagem social. A gente, quando uma pessoa observa outra pessoa que exibe comportamentos desejáveis, como a honestidade, a bondade, a competência, a gente tende a imitar essa pessoa, a gente tende a imitar esses comportamentos. Portanto, a ideia de que o exemplo arrasta se baseia nessa observação e imitação de modelos. E quando a gente recorre à doutrina espírita, lá na pergunta 625, que Kardec pergunta aos espíritos superiores que junto a ele codificaram, a doutrina espírita, a doutrina é dos espíritos, ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a espiritualidade superior responde: Jesus. Acho que é a resposta mais curta no Livro dos Espíritos. Então, já que precisamos aprender a fazer o bem, já que o bem é a chave para o céu, já que o bem é a chave para a nossa felicidade, a gente tem um modelo, a gente tem um guia, e esse modelo e esse guia é Jesus. E a gente pode, por meio das parábolas, por meio da exemplificação, buscar entender. Às vezes a gente fala de Jesus com a maior naturalidade, muitas vezes a gente não sente o que foi esse Espírito que veio junto de nós nos exemplificar de maneira simples o que é a bondade, o que é o bem, o que é a sabedoria e como se comportar perante as adversidades da vida, com muita humildade, com muito perdão, com muito amor ao próximo. E a gente tem grandes dificuldades.
E a gente precisa, neste momento da nossa vida, a gente tem uma necessidade imensa de despertarmos para o bem. A necessidade e responsabilidade para despertarmos para o bem. Porque a gente não pode alegar ignorância. A gente não pode chegar lá e falar, mas eu não entendi o que era o bem na realidade. Estava um pouco confusa, a vida é muito corrida, muitas demandas. Eu não sabia que pisar no pé do amiguinho era fazer o mal. Né? Então a gente precisa entender de fato o que é o bem. E na maioria das vezes a gente joga, a gente negocia com o bem. A gente não necessariamente, né, quando a gente vai fazer o bem, a gente pensa sempre, muitas vezes, no retorno. Então, na maioria das vezes, a gente, para fazer o bem, o que a gente faz? A gente exige, a gente julga o próximo, a gente faz análises para ver se aquele próximo realmente precisa da nossa ajuda. A gente mais julga e exige e procura uma contrapartida para fazer o bem do que necessariamente a gente busca de coração auxiliar a todos sem olhar a quem. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente não ajuda, a gente não faz o bem, a gente não é solícito, a gente não vai ao encontro do nosso próximo, porque a gente de fato julga, a gente acredita que ele não precisa. Mas isso, a gente acredita que aquela pessoa não é honesta. A gente acredita, independente do que é o outro, mas o que nós somos de fato. Não é verdade? O que Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, que muitas vezes a gente, obviamente, a gente não se compara, mas a gente pode perguntar, o que será que Jesus faria nesta situação? Né? Muitas vezes a gente acha muito difícil, mas esse é o início para que a gente construa o bem dentro de nós, pelo outro, atendendo desta forma a orientação de Jesus. E aí, a gente chega numa parte mais profunda quando a gente vai falar da construção do bem. Porque a gente vai chegar lá no Evangelho, e no Evangelho diz assim, no versículo 17, capítulo 4, da carta ao Evangelho de Tiago: todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, cometeu uma falta. Porque o que a gente costuma falar? Eu não faço muita coisa, mas também eu não faço mal para ninguém. Toco minha vida, tô aqui levando a minha vida. Então o importante é que eu não, pelo menos o mal ao próximo eu não faço, já que eu não faço bem. E na questão, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, é claro que é falado assim, para agradar, porque Kardec pergunta aos espíritos, porque Kardec começa a investigar essa questão do bem. E ele pergunta, como que a gente pode distinguir o bem do mal? É a pergunta 630. E os espíritos respondem, bem, é tudo que é conforme a lei de Deus. Tudo que não for conforme a lei de Deus é o mal. Mas aí a gente fala, mas às vezes eu não sei o que é a lei de Deus, não é verdade? E Kardec continua, mas o homem sabe, né? O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Porque aí a gente começa a entender, mas eu não sabia, desculpa, eu não sabia que isso era fazer o mal. Eu não sei distinguir o que é o bem do mal. E aí a espiritualidade superior responde, sim, quando ele crê em Deus e quer saber, Deus lhe deu a inteligência. Nós somos seres inteligentes. Nós temos a consciência divina dentro de nós. Nós sabemos quando nós estamos errando. Nós sabemos quando a gente poderia ter feito mais e a gente não fez. E isso, a questão do bem, da construção do bem dentro de nós, é uma questão nossa, interna, que a gente se autoanalisa e a gente constrói meio às nossas dificuldades, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, e a gente consegue aos poucos, porque é um processo. A gente não pode julgar o próximo, mas a gente também não pode nos julgar. Mas a gente também não pode negar.
Porque muitas vezes a gente fala, não, não pode ser egoísta, mas a gente é e a gente finge que não é. A gente é. A gente é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso. E como que a gente vai trabalhar perante o nosso autoconhecimento? Não é verdade? E aí vem mais uma pergunta de Kardec. Além dos espíritos terem respondido essas respostas das 630 a 631, vem a 632. Mas será que o homem não pode se enganar, fazer o mal pensando que ele está fazendo o bem? Olha a pergunta de Kardec. Ele foi a fundo. Mas às vezes a gente faz o mal pensando que está fazendo o bem. Não, eu fiz o bem para essa pessoa. Eu decidi por ela. Eu decidi que ela vai fazer isso. Eu decidi... Sabe quando a gente faz o bem, né? Não sabendo que a gente está fazendo mal? E aí os espíritos batem o martelo sobre a questão relacionada ao bem. Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Tudo se resume a faça ao outro o que você gostaria que fosse feito para você. Aí você não se perde. Aí, gente, a gente não se perde. Tudo que a gente puder fazer ao outro, o que a gente gostaria que fosse feito para a gente consegue entrar nessa questão do bem. E lembrando que o que eu acho mais importante daqui, além da gente definir o que é o bem e como a gente pode proceder e entrar nesse processo da construção do bem dentro de nós, é não esquecer, todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete uma falta. Todas as oportunidades que você teve de fazer o bem e não o fez, você cometeu uma falta. Mas, cumpre ao homem fazer o bem. Mas quanto de bem eu tenho que fazer? Eu saio, né? Quanto de bem, mas eu tenho que ser quão bom assim na minha vida? E aí os espíritos falam, no limite das suas forças. Gente, aqui eu acho tão profundo, porque a gente justifica o tempo todo a nossa vida. E a gente vai vivendo, negando e se justificando, negando e se justificando, e muitas vezes se vitimizando. Ai, não deu, ó céus, ó dor. E aqui os espíritos são claros, é simples. Cumpre ao homem fazer o bem, no limite das suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado bem. Olha só essa frase. Nós seremos responsáveis pelo bem que a gente não fez e pelo mal que resultou a falta do nosso bem. Olha só quão profundo é o Evangelho, porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem para uma pessoa, a gente não faz e por nossa falta essa pessoa cai ainda mais. E a responsabilidade também é nossa. Isso tudo está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, viu, gente? Não é a Priscila de Paula quem está aqui falando e afirmando. Então a gente precisa olhar para essas instruções e entender a importância da gente começar a mudar a nossa vida. Ser de fato um instrumento do bem. E é importante a gente entender que faz parte da justiça divina auxiliar o ser e ser auxiliado, porque a gente está numa vida cheia de permutas, entre aspas. Nós nunca vamos só fazer o bem, a gente também vai receber o bem de volta. Você viu quando a primeira frase que eu falei do Chico? O bem que a gente faz em algum lugar é o nosso advogado em toda parte. Porque nós também precisamos do outro. Ninguém vive sozinho, em isolamento, né, em cima da montanha, sem precisar de ninguém. Todos somos necessários para o outro. Então a gente não pode desperdiçar as oportunidades que a espiritualidade superior coloca no nosso caminho. Nós estamos aqui numa grande maquete,
Muitas vezes o nosso carro, a nossa casa é um pouco pior, é um pouco melhor, mas nada disso importa. O que importa é o que você está construindo e deixando na terra, mas de construção eterna, não, né, a questão material. E a gente tem inúmeras oportunidades de fazer o bem, mas a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a gente lembra de qual parábola nesse momento? A gente lembra da parábola do bom samaritano. Por quê? Porque o doutor da lei foi lá, questionou Jesus sobre como ele iria herdar a vida eterna. E Jesus responde: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e ame também ao próximo como a si mesmo, que você vai conseguir ir em busca, né, conseguir a vida eterna. E o que o doutor da lei responde? Mas quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo, gente? Aí a gente lembra lá da parábola que o homem foi de Jerusalém a Jericó, sofreu um assalto, ficou, né, jogado de lado na estrada. E aí, quem passou por lá? Passou o sacerdote, né? Vamos mudar. Passou o presidente do centro espírita. E ele parou para ver a pessoa ali jogada? Passou reto. Aí passou a palestrante espírita. Ela parou para ver aquela pessoa ali jogada? Passou reto. Passou o passista? Passou reto. E aí quem parou? Uma pessoa excluída da sociedade, né? Um samaritano para e ajuda quem ali estava precisando de ajuda. Então a gente precisa também, por meio da parábola do samaritano, nos colocar no lugar, ir ao encontro dos necessitados. Muitas vezes a gente está dentro de casa, mas ninguém me pediu ajuda. Mas tem que ter olhos de ver, tem que ter ouvidos de ouvir. A gente pode ir ao encontro. A caridade, ela é ativa, ela não é passiva. A gente lê no Evangelho sobre os infortúnios ocultos, quantas pessoas passando necessidade, e a doutrina espírita, ela abre o leque da caridade. A caridade não é simplesmente beneficência, não é simplesmente dar a moedinha, dar a roupa que a gente não usa mais, dar o sapato. Caridade é fazer o bem, é benevolência. Caridade é perdão. Caridade é construção, indulgência, você saber escutar. Caridade é paciência. Quando a gente escuta alguém com paciência, nessa vida corrida que a gente tem, nós estamos sendo caridosos. Não é verdade? Quando a gente perdoa, a parábola do óbolo da viúva, a gente lembra, né? Que os ricos estavam lá colocando as suas ofertas no gasofilácio, que é aquela caixa de oferta, né? Dos judeus, e ela colocou as moedinhas mais pequenas, né, da época, os 2 leptos. E Jesus fala: verdadeiramente vos digo que esta viúva colocou mais do que todos, porque ela colocou o que ela não tinha. E a gente, na beneficência especificamente, a gente dá o que sobra, a gente dá o que não serve, a gente dá o que a gente não quer mais, não é verdade? Então a gente precisa abrir um pouco o leque, né, essa abrangência, e entender que ser do bem e fazer o bem da forma correta, da forma relacionada à caridade essencial, que é muito mais do que doação, é doação de vida, é doação de tempo, é doação de amor, é doação de perdão, é a chave dos céus. E aí a gente fala, mas isso é coisa de religião. A religião, ela transborda um pouco os limites da sociedade atual. Muitas vezes a gente pensa assim, não dá para fazer tudo que o centro espírita pede, não dá para fazer tudo nessa sociedade transviada, não dá para fazer tudo que o catolicismo, ou, né, outras religiões de outros templos. Por que que não dá? Recentemente a CNN Brasil
é um jornal. Ela lançou uma matéria falando que ser bondoso faz bem até para a saúde. A gente, quando coloca o bem em movimento, a gente faz o bem para a nossa saúde. E fala que dá até um barato ser do bem, né? Chama o barato do ajudante. Então, colocar o bem-estar, mas olha só a matéria, colocar o bem-estar dos outros antes do nosso, sem esperar nada em troca, que é o famoso altruísmo, estimula os centros de recompensa do cérebro, mostram os estudos. Então, fazer o bem faz bem até para a ciência. Esses compostos químicos do bem-estar inundam o nosso organismo. E aí produz uma sensação gostosa que eles chamam de barato do ajudante. Ser voluntário, fazer o bem, minimiza o estresse e melhora a depressão. Então a gente percebe que não existe fronteiras entre a saúde física e a saúde espiritual. Nós somos seres integrais, nós somos espíritos. E a gente sempre soube disso, nós espíritas, nós estamos aqui numa jornada de processo evolutivo, de construção do bem dentro de nós, mas a gente precisa ativar esse botãozinho do bem, ativar o que a gente quer ser e colocar metas, né? Porque a religião é um instrumento, a gente sabe disso, a gente precisa querer viver o bem, não viver bem, né? A gente está preocupado muitas vezes em viver bem, em viver em paz, com a conta cheia, com tudo resolvido. Não que isso seja um problema, mas a gente tem que trazer o bem para dentro. Fulano falou mal de mim? Ore por ele, ore por essa pessoa. Fulano me feriu? Perdoe essa pessoa. Então Jesus, ele estabelece um novo padrão. Eu vou beber água, peraí. Jesus, ele estabelece um novo padrão moral do homem integral. Nós somos seres integrais. E Jesus nos mostra um novo padrão de comportamento e de atitude. Fazer o bem é atitude, não é verdade? E viver o bem é uma interação. E aqui eu sempre falo de 3 relacionamentos que a gente tem que ter e a gente precisa melhorar essas relações. Nossa, eu perdi minha voz. E são 3 relações importantíssimas que a gente precisa maximizar. A primeira relação que nutre outras relações é a nossa relação com Deus, é a nossa comunhão com Deus. Eu falo que o meu objetivo nessa vida é aumentar a minha relação com Deus, é ficar cada dia mais próxima a Ele, é realmente tratá-lo como Pai, o nosso Pai superior, que está conosco em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins e momentos normais do dia a dia. A gente precisa acordar em comunhão com Deus, viver em comunhão com Deus e dormir em comunhão com Deus. E aí existem algumas problemáticas, porque a gente muitas vezes se afasta de Deus, né? A gente pode representar essa questão da relação com Deus da parábola dos 2 filhos, né? Os 2 estão afastados do Pai de formas diferentes. Um vai, o outro fica, mas egoisticamente com o Pai. E aí a gente precisa entender como a relação com Deus é estrutural para a nossa relação com quem? Com a gente e com o próximo. Quanto melhor for a nossa relação com Deus, melhor é a nossa relação com a gente mesmo. E quando a gente está bem com a gente tem mais indulgência com o nosso próximo. A nossa relação com o próximo é diferente quando nós estamos conectados em comunhão com Deus e também com a gente. Porque quando a gente olha para a gente
a nossa relação com a gente é uma relação de autoconhecimento. Então, quando a gente para de negar que a gente ainda é ruim, que a gente ainda é egoísta, que a gente ainda é orgulhoso, a gente consegue olhar para o próximo e entender, nossa, ele fez isso, mas é por vaidade, mas é por orgulho. A gente reconhece que a gente também tem dentro de nós. Não é verdade? Então a gente precisa sempre melhorar a nossa relação com Deus, para que a gente fique melhor conosco, para que a gente, por meio do autoconhecimento, a gente consiga ter uma relação mais verdadeira com o que a gente é, sem nenhum tipo de negacionismo. Não, mas eu não faço isso, não, mas eu não penso isso, não, mas eu não sou assim. A gente sabe o que a gente é, a gente sabe o que a gente não faz, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o que a gente poderia fazer muito mais às vezes e muito melhor, e a gente não faz muitas vezes por falta de vontade, como a gente falou no início da palestra, ou falta de conhecimento. Mas a doutrina espírita, ela nos ajuda a entender cada vez mais a nossa relação com o mundo. A doutrina espírita, ela nos ajuda e muito a entender que a gente está aqui pisando nesse piso, nessa terra, mas que a gente pode olhar para as estrelas, porque nós somos viajores do infinito, nós estamos num processo enorme de evolução, de construção, num processo enorme de trabalho nosso, conosco mesmo, e não com o próximo. O próximo está aqui para o quê? Para que a gente desenvolva a nossa postura cristã. Porque o que o Espírita fala? Ai, você viu o que está acontecendo com ele? Expiação. Prova e expiação, que a gente está no planeta de prova e expiação. Então, todo mundo vai passar por provas e expiações. É o próximo e é a gente. Mas, ao invés de a gente julgar, o próximo está passando por uma expiação. Ah, mas ele nasceu assim, mas ele é assado, mas a família dele, o que será que ele fez no passado? Como será que foi a reencarnação dele? Não interessa. Interessa que a gente está olhando para uma pessoa, para um próximo, num processo difícil de expiação. O que a gente vai fazer? Desenvolver o nosso coração cristão. A indulgência, ajudar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se ele está passando por isso é porque ele merece. Ele precisa. E a gente precisa desenvolver a mentalidade e as atitudes cristãs. Porque se estamos juntos com esse próximo, é porque ele faz parte do nosso desenvolvimento na construção do bem dentro de nós. Se nós estamos próximo, é porque a gente pode ajudá-lo. A gente pode desenvolver o bem por meio deste irmão. A gente pode desenvolver a caridade por meio deste irmão. Porque quando a gente também passar pelas nossas expiações e pelas nossas provas, este irmão também terá a capacidade, muitas vezes, de cuidar da gente e de passar por essa questão junto com a gente. Então, a gente está aqui para desenvolver a mentalidade cristã, sermos instrumentos de Cristo e não julgadores, porque a gente tem uma grande facilidade de exigência, de julgamentos e de contrapartidas, sempre. E a gente precisa pensar sobre isso. E eu finalizo com uma mensagem desse livro, Opinião Espírita. É um livro super simples, de mensagens simples, que fala aqui para os espíritas, porque muitas vezes a gente vive no mundo, a gente tem que viver no mundo, mas não necessariamente sem ser deste mundo. Não é porque agora vai vir o carnaval, né? Não é porque todo mundo bebe, porque todo mundo sai, nada contra o carnaval especificamente, mas a gente pode ter posturas diferentes em todos os lugares que a gente convive, participa e faz parte. E aqui tem um capítulo que fala que o espírita, ele foi, né, convidado a entender a nova revelação. Ele não pode viver de modo diferente dos outros, mas é convidado pela consciência a imprimir o traço da convicção espírita em todas as suas atitudes. Então o espírita, ele trabalha, todos nós precisamos do trabalho, mas ele trabalha não naquela corrida da ambição desenfreada, desregrada.
Ele trabalha agindo e construindo. O espírita ganha dinheiro, ganha, mas não para reter o dinheiro ou os recursos na geladeira da usura, mas ele ganha para possuir auxiliando. O espírita estuda, não para converter a sua personalidade num cabide de condecorações de vaidade. Ele estuda para aprender servindo. O espírita prega, mas não para premiar-se em torneios de oratória. Ele prega para ter uma fala edificante. O espírita administra, não para ostentar-se no poder, mas administra para dirigir obedecendo a Deus. O espírita instrui, não para transformar o aprendizado em vaidade, mas ele instrui para ensinar exemplificando. A gente instrui mais exemplificando do que de outras formas. Ele redige, ele escreve, sim, não simplesmente para a pompa do dicionário, para render homenagens, para ser envaidecido, mas ele escreve para enobrecer a sociedade. Ele cultiva a fé, não com o intento pretensioso de escalar o céu, teologicamente pelo êxtase e muitas vezes sozinho. Ele cultiva a fé para crer, acreditar, confiar e realizar. O espírita vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da sua existência, ele é chamado a servir aos outros. Nós estamos sempre sendo chamados a servir aos outros. E a gente, às vezes, é por meio da nossa casa, é por meio do nosso lar, é por meio da nossa comunidade, é por meio da escola, dos filhos, do trabalho que a gente serve e que a gente exemplifica e que a gente instrui. A doutrina espírita, meus amigos, ela não nos exige nada, ela não nos obriga a nada, ela não pede, ela só espera, ela espera tudo de nós, porque é uma doutrina que nos ajuda, que nos encaminha, que nos mostra. Então ela não exige, ela só espera muito de nós, porque a gente tem muita informação, muito conhecimento, para que a gente consiga viver a nossa vida em paz e construindo bem em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite, Valentim. Eu fico super feliz por estar aqui e que Deus, nosso Pai maior, possa estar conosco todos os dias das nossas vidas. Que assim seja.